caminhada, mas estou... Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estão nesta edição de... Aliás, toda quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, uma parceria do Gente que Fala com o Ministério Público Democrático, né? Então, toda quinta-feira, gente do MPD que Fala participando desta edição. Conosco, convidados para hoje, o juiz do trabalho aposentado, Dr. Vladimir de Freitas. Prazer tê-lo aqui, Dr. Vladimir. Boa tarde, Zancopé, boa tarde aos colegas de bancada. É sempre uma renovada satisfação estar presente nesse programa, dele participando para poder prestar alguns esclarecimentos na área do direito para a população. São esclarecimentos extremamente importantes de uma população que muitas das vezes não tem o acesso ao judiciário conforme é assegurado pela Constituição. Então a nossa tarefa é exatamente nesse sentido, propiciar algum auxílio e, na medida do nosso possível, encaminhar para uma futura solução desses problemas. De um aposentado para um nativo, juiz de direito, doutor Alexandre Cunha. Que bom tê-lo aqui, doutor Alexandre. É um prazer, Zancopé, também cumprimento todos da mesa, é sempre um prazer. Thaís Jurema Silva, que é advogada, participando conosco. Thaís, prazer tê-la aqui. Prazer é meu, mais uma vez. Eu cumprimento a todos da mesa, que é com grata satisfação que mais uma vez eu venho participar do programa. Ricardo Gamal, que é economista. Gamal, que bom tê-lo aqui. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos da mesa, boa tarde ao internauta e ao ouvinte, né? É sempre muito bom estar aqui, discutir todos os problemas do Brasil e do mundo, com todas as alternativas de opiniões. Neste Gente do MPD que Fala, nós temos aqui o doutor Vladimir, já anunciei, doutor Vladimir de Freitas, juiz aposentado, doutor Alexandre Cunha, juiz de direito, a Thaís é advogada e o doutor Gamal é economista. Mas um assunto que está no Congresso agora em discussão é a manutenção do veto da presidente Dilma ao reajuste do Judiciário. Foi decidida na noite desta terça-feira a manutenção do veto da presidente Dilma Rousseff ao reajuste entre 53% e 78% para os servidores do Judiciário. Doutor Alexandre, posso ter doutor Vladimir, doutor Alexandre e também a doutora Thaís, doutor Gamal. O tema é super importante, né? Enfim, trata-se de reajuste dos servidores do Judiciário, mas não é porque eu pertenço ao Judiciário que também sou a favor de qualquer tipo de aumento salarial. Infelizmente, o que a gente vê em âmbito ainda, né, do nosso governo é que falta política séria para o funcionalismo, né? A própria Constituição prevê que anualmente os vencimentos de todo o funcionalismo deveria ser reajustado com o mesmo índice. Se isso acontecesse, muitas dessas pressões que a gente tem de determinadas classes para ter os reajustes, e acaba sendo uma relação de força, né? Uma se sobrepondo à outra, quem tem mais influência, isso já seria bastante menos do que a gente tem hoje. A gente vive um período de crise, né? Eu acho que os percentuais de reajuste que tinham sido sugeridos, né, de fato são muito expressivos e o Congresso tem que debater melhor esses temas. Fiquei feliz, né, como a gente já conversou outras vezes, de ver o Congresso um pouco mais preocupado, né, com uma pauta contra a crise e não só em derrotar o governo, como parecia que a coisa vinha se encaminhando nos últimos tempos. Doutor Vladimir, o senhor é diretamente atingido por isso, na esteira do que o doutor Alexandre se referiu. Não pode parecer mais uma briga mesmo, uma discussão, um veto para que não... Eu acho, viu, Zancopé, que na realidade se utilizou nesse assunto aí um argumento de terror. Esses percentuais que estão postos aí, reajuste entre 53% e 78%, não atingem todo mundo. Por exemplo, na faixa de 78%, se a gente tiver no Judiciário Federal
que essa legislação se dirige exatamente ao Judiciário Federal, uma quantidade de 200 servidores que seriam beneficiados, será muito. Tá, então, o grosso mesmo é uma faixa intermediária, que são aqueles funcionários de mesa, aqueles cartorários que ficam encaminhando o processo, que ficam verificando despacho, enfim, são aqueles cartorários que eu sempre costumo dizer, que o juiz não funciona se não tiver uma boa secretaria e um bom cartório. E é esse pessoal aí que, na realidade, está sofrendo esse problema. O judiciário, nós juízes federais também, estamos sem aumento há bastante tempo. Quando a gente tem algum aumento, são aquelas quirenas que vêm como se fosse esmola do governo federal para o Judiciário Federal. E o pessoal do quadro de servidores é o pessoal que está sofrendo muito, que há muito tempo não tem um reajuste. Me parece que, no geral, esse reajuste cujo veto foi mantido agora no Congresso, ele conseguiria restabelecer uma realidade de anos atrás, uma realidade salarial de anos atrás. E não é como as coisas são propaladas, 5,3 bilhões no ano que vem. Não é bem assim. Isso aí é escalonado. Isso aí também, na minha ótica, é um argumento de terror, porque eles não falam exatamente qual o percentual desse valor que vai se aplicar em cada orçamento. Aliás, o orçamento nosso é uma verdadeira brincadeira, né? Cada dia a gente acorda com um número. Eu acho que esse veto aí ele não foi bem orientado, foi uma questão mais política, foi um jogo de braço. Eventualmente aí houve talvez até alguma situação, assim, algum frisson, porque não houve um acordo prévio a respeito do assunto, que poderia ter muito bem encaminhado o assunto de uma forma bastante equânime e razoável e teria resolvido esse problema. Ou seja, esse problema a gente vai continuar enfrentando. E de outra parte, a gente tem a questão do quadro de servidores, que é um quadro que, por enquanto, é insuficiente. E concursos, pelo que se está propalando por aí, a gente não vai ter a curto prazo. Então, aqueles cartorários que a gente vê nas mesas do cartório, da secretaria, tudo, não vão aumentar o número. E o que acontece? O jurisdicionado, o advogado que está lá sempre, o jurisdicionado vai sofrer muito, porque o processo dele às vezes está na boca, na mesa do chefe para emitir uma guia de levantamento, um alvará, e aquilo lá são milhares de processos. Então não é um único processo que fica pendente, são muitos, por falta de estrutura. Isso aqui acaba prejudicando a estrutura. Até porque, com relação ao concurso, ano que vem, ano eleitoral, há restrições, né? Com certeza. Doutor Gamal, quando o doutor doutor Vladimir se referiu a o veto, né, a um projeto que daria um impacto de 5,3 bilhões no ano. O senhor que é economista, eu também quero entender esses números que assustam a todos. Olha, claro que tudo isso faz parte do esforço do governo no chamado ajuste fiscal. Ajuste fiscal que está sendo direcionado pelo setor financeiro, naturalmente, né? Um ajuste que propõe que o governo não gaste, inclusive para que haja uma economia para se pagar mais juros. Interessante é que... De juros ninguém fala nada. Interessante é que os juros subiram do patamar em um ano, do patamar de 8% para 14%, né? Sendo que cada ponto percentual representa 30 bilhões. Né? Por volta o senhor diz de 8 para 14, então, por volta de 25 quando vai bilhões. para 9 é 25 bilhões, de 9 para 10 mais 25 bilhões. Né? Adicional. Quer dizer, esses são valores de uma grandeza extrema, né? Muito maior do que esses 5 bilhões, né? 5 bilhões que realmente seriam para reforçar a estrutura do judiciário. É preciso cortar, então, para mim, o bom salário para o judiciário, na minha concepção, é uma garantia para o Estado e para o povo, né? Garantia até de independência do judiciário em relação às partes, né? E considero que isso foi deixado de lado. Enquanto isso, os juros subiram e veja só, por volta de 180 bilhões de reais por ano. Essa é uma conta que realmente não há palavras, né? Na grande mídia não se fala muito dessa conta. Isso é o 180 adicional, né?
forma que esse ajuste fiscal é um ajuste simplesmente para que entesoure-se mais recursos para o setor financeiro. É uma conclusão que nós, economistas desenvolvimentistas, não concordamos com esse ajuste fiscal. Achamos que para aumentar a arrecadação é preciso estimular a economia, emular a produção, não é? É preciso que a produtividade das empresas aumente, inclusive para baixar a própria inflação. É uma via totalmente diversa a essa política econômica desastrosa que tem sido feita pelo governo federal, aliás, e não só do PT, como de outros governos também. Isso vem já há 30 anos, né? O Brasil vem sofrendo, não tem infraestrutura necessária, a arrecadação vai cair ao longo do tempo, a inflação vai subir muito por conta de que a produção e a produtividade não estão sendo desenvolvidas. Consideramos, então, que é um desastre realmente essa atual política econômica e eu acho que está esgotada, já está esgotada, tanto que se ouve os boatos semanalmente da saída do ministro, porque realmente não é que na questão não é o ministro, a questão é a política econômica, que não tem solução. A solução não é a pessoa, a troca não vai resolver. A solução é a queda dos juros e urgentemente para o país. Doutora Thaís, a senhora que é presidente do Instituto Brasileiro de Resolução Alternativa de Conflitos, o IBRAC. Eu vou passar para um outro assunto com a senhora, porque em decisão inédita e unânime, os ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam que o nome do devedor de alimentos pode ser incluído em órgãos de restrição ao crédito, SPC, Serasa. Então, é uma nova... Eu acho que até demorou para sair essa decisão, porque o devedor de alimentos é um devedor mais grave do que qualquer outra dívida, porque você está falando de uma verba alimentar, de uma pessoa da sua família, né? Geralmente, a menos que seja alimentos indenizatórios, mas de um crédito que é prioritário. E essa decisão com relação à restrição no rol de inadimplentes, porque o devedor de alimentos é um inadimplente, né? Acho absurdo o tratamento que vinha sendo dado antes, não considerando o devedor de alimentos como um inadimplente como qualquer outro, né? Doutora Thaís, eu preciso interrompê-la, porque muito se fala de devedor de alimentos. Devedor de alimentos, não é a cesta básica, é alguém que deva a pensão na família, alguma coisa. Estou fazendo a confusão para a senhora me esclarecer. Na verdade, os alimentos, eles também, são fixados. Vladimir, eles são fixados em duas. Por favor. Com base em Entenda dois preceitos. Fala-se muito em alimentos. Não é a cesta básica. É isso que eu quero não é que a cesta básica. Os alimentos, eles são fixados com base na necessidade de quem irá receber e da possibilidade de quem irá pagar. Isso compreende não só o alimento propriamente dito, como vestimenta, educação, não remédios, plano de saúde. Então, é para que a pessoa tenha condições mínimas de sobrevivência. E, é claro, de acordo com o padrão de vida daquela família. E, óbvio, também, o Código Civil de 2002 deixou bem claro a respeito disso, que os alimentos eles não são devidos exclusivamente dos pais para os filhos, e sim também dos filhos para os pais, né? E de todos aqueles que fazem parte da família, se assim necessitarem, inclusive ex-mulher. Ex-mulher e ex-marido também, né? Então, que hoje em dia tem muita mulher que também sustenta marido, né? Então, é interessante a gente observar que essa restrição, porque muitas vezes as pessoas continuam, tem decreto de prisão, por exemplo, porque o decreto de prisão numa execução de alimentos é exclusivamente em relação às 3 últimas pensões alimentícias, tem decreto de prisão, e a pessoa continua vivendo a vida dela, né, até que um dia seja preso, né? E quando você tem uma restrição financeira, ela não vai ter como, a menos que burle, né, que movimente conta de terceiro, ter essa vida normal que continua tendo, né? Doutor Alexandre. O assunto é bem polêmico, eu só vou voltar um pouquinho à questão do reajuste do judiciário para ficar clara a minha posição, já que eu fiquei quase vencido aqui na mesa. Reajuste com relação à inflação,
me parece que é dever do Estado, né? Porque é o poder de compra da moeda. Pelo que foi informado aqui, o Dr. Vladimir disse que, né, olha, parece que é um pouco estapafúrdio, a ideia não é bem assim. O que eu sinto falta é de mais clareza e transparência nesses critérios, que a gente consiga saber efetivamente qual é a política do governo para o funcionalismo. Eu acho que reajuste com relação à inflação sempre tem que ter. O reajuste é índice de inflação, diferente de aumento, que seria algo a mais, que também é legítimo que se pleiteie, mas me falta, pelo menos, né, como integrante do judiciário, funcionário público, essa clareza na política e o que vai ser aplicado. Isso eu acho que ainda falta. Não espere isso do governo nunca, dos políticos a gente tem que esperar e tem que torcer. É operador do direito. Porque reajuste de índice de inflação é dever do governo. Sim. Né? Agora, o aumento, falta clareza, transparência, eu acho que a gente precisa avançar nesse ponto. Com relação ao SPC, tem que ser feito com parcimônia, né? Pelo que eu não conheço a decisão, mas pela notícia, assim, o judiciário pode determinar. Eu acho que tem que depender do caso, né? Essa é uma situação que gera uma restrição muito intensa na vida civil das pessoas. Em alguns casos de devedores contumazes, né? Pessoas que têm condições financeiras e por birra não pagam e aí fogem do mandado de prisão. Eu acho que pode ser uma medida de apoio interessante. Agora, com calma. Doutor Vladimir, Serasa na história agora dessa discussão. Olha, Zancopé, SPC e Serasa. Né? Olha, Zancopé e caros colegas de bancada, eu acho que na realidade isso aqui que está acontecendo no STJ é apenas um iceberg. É um iceberg que já vem um pouco atrasado. Isso aqui demonstra claramente que esse sistema de devedor de alimentos, no qual cabe a prisão civil por dívida, que é consagrada na Constituição, inclusive em tratados internacionais, tratado de São José da Costa Rica, por exemplo. A gente vê claramente que o judiciário, que a legislação nesse sentido aí, ela perdeu totalmente para o devedor. O devedor, ele escarnece da justiça, escarnece do credor, ele não dá a mínima bola, essas coisas todas. Então, isso daqui eu acho que é apenas um paliativo. Eu vou um pouco mais longe nisso daí. No Judiciário Estadual em São Paulo, já existe uma normativa já de bastante tempo atrás, que muita gente não conhece esse mecanismo, mas é um mecanismo efetivo também, que é o mecanismo do protesto extrajudicial de sentenças judiciais. Qual é o pressuposto aí? Existe uma normativa lá da Corregedoria que estabelece todas as normas. Qual é o pressuposto? O pressuposto é aquele lá, o devedor, ele sabe muito bem. O juiz emite uma ordem em Bacen, uma ordem Renavan, essas coisas todas, e vai dar sempre negativo. Vai dar sempre negativo. Porque existe uma série de erros nessa sistemática que favorecem o devedor. Então, esse sistema de protesto extrajudicial, o judiciário estadual, principalmente, ele é um pouco renitente em aplicar isso daí. É renitente. Porque se preserva ainda muito mais aquela situação do que está prescrito na lei. Ou seja, é uma forma assim mais legalista de atuar a execução, que, na minha ótica, não obstante o CPC e toda a legislação, tem vários artigos que consagram o patrimônio do devedor como responsável pelo débito, tudo. Na realidade, isso daí fica tudo, uma história de carochinha, porque o credor, na hora de receber, ele não consegue receber nada. Fica extremamente difícil. Eu não tenho dados comigo agora, mas com certeza o índice de inadimplência em relação a créditos decorrentes de decisões judiciais é elevado demais. Tá, então, o que acontece? Esse daí a gente vai para o lado do campo, o campo prático, em que surgiu esse sistema, principalmente no Judiciário Estadual, e a Justiça do Trabalho também está utilizando isso daí. O que acontece? O devedor, ele se sente muito mais coagido quando o nome dele está lá na publicação de intimação de protesto. Ali ele fica coagido, como no caso do SCPC é a mesma coisa. Ele fica coagido, porque diretamente atinge o bolso dele. Como que atinge? O crédito. Hoje, quem é que consegue viver sem um cheque especial, sem um empréstimo bancário, sem comprar qualquer coisa a prazo, essas coisas todas? São pouquíssimos que conseguem viver assim. Então, nesse caso aí,
Esse tipo de medida, eu acho que ele deve ser estudado, deve ser, vamos dizer, incentivada, a medida deve ser incentivada para que seja aplicada. E deve ser, ao mesmo tempo, objeto de estudos para aprofundar, para tornar isso aí mais eficaz. De um modo geral, posso estar cometendo, doutor Alexandre, me desculpa, que eu também tenho uma posição pessoal nisso daí. Eu sempre achei que o processo de execução é um processo que é extremamente complicado, viu? Se a gente for se deter bastante no processo de execução, em muitos dos casos a gente vai chegar à seguinte conclusão: o devedor não precisa de advogado. O juiz é obrigado a verificar a legalidade de determinados atos. O juiz acaba declarando a nulidade vamos dizer, de uma penhora, de qualquer coisa. O juiz que atua nesse sentido. Agora a gente vê a aberração que está no novo Código de Processo Civil, a questão do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ora, levar aos extremos essa história de contraditório, levar aos extremos. Mas voltando para finalizar somente essa questão aqui, eu acho que isso daqui deve não só ficar no SCPC, que já é um bom começo, mas partir também para o protesto extrajudicial de sentença judicial. Doutora Thaís, algo a acrescentar? Pois não, doutor Gamal. Pois não. Depois da doutora Thaís, então, também pode doutora ser. Thaís. Na verdade, o que eu tenho a acrescentar é a questão, até talvez sobre uma outra ótica, a importância do aspecto financeiro e a desconsideração da família. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, quer dizer, você precisa chegar numa medida de lesão ao patrimônio, tá certo? Para que, de alguma forma, a pessoa se conscientize da obrigação que ele tem para com seus familiares. Isso é muito triste. E é o que a gente vê, e infelizmente a gente tem um sistema judiciário, não estou aqui reclamando do juiz, porque senão apanharia, né, entre dois juízes, mas extremamente lento e que beneficia o devedor, né? Então, aquele que vai buscar o seu crédito, seja de alimentos, seja qual for, né, acaba encontrando no tempo o grande prejuízo, porque o devedor tem a possibilidade de esvaziar o seu patrimônio. Isso é muito sério, né? E eu acho também que, embora conste hoje, no artigo 17 do Código de Processo Civil, a litigância de má-fé, inclusive pelo abuso do direito de defesa, esse artigo é muito pouco aplicado. Doutor Gamal, senhor? Não, eu acho que o doutor Alexandre bateu numa tecla importante, que é a questão de saber se o devedor realmente tem as condições para pagar ou não. Se é a má-fé ou não. Isso é importante também. Esse é um ponto que eu considero importante, que o doutor Alexandre falou agora, né? Porque uma coisa é você protestar um indivíduo, colocá-lo no SPC, um indivíduo que tem condições de pagar e não está realmente pagando por birra ou por uma outra questão familiar, e a outra por uma questão realmente financeira. É preciso realmente discernir essa coisa, né? Da onde que o camarada vai tirar o dinheiro para pagar, às vezes a renda dele mas cai. Mas para isso ele tem a possibilidade de revisão de alimentos. Ficou desempregado, não é? Né? Ele tem quando Pode o devedor na execução de alimentos, ele tem 3 dias para se manifestar, ele tem o direito de defesa garantido constitucionalmente. Não é? Então, eu acho que para chegar nessa medida, porque já ultrapassou esse período da possibilidade de defesa, tá certo? Ou ele não fez a contento ou deixou de fazer. Mas, Thaís, exatamente. No caso a caso. Né? No caso a caso, o juiz tem que ver se quer, porque na execução a gente sempre tem isso, né? Obter a satisfação do crédito que está sendo executado da forma menos onerosa para o devedor. Então, acho que tem que tomar cuidado só para que essas medidas acabem, né, num caso que a pessoa efetivamente não tenha dinheiro. A pessoa já pode ir presa. Né? Isso já é uma coisa bastante grave. Né? Aí, bem, vai ter também o protesto. Acho que depende, tem que guardar isso para situações bem excepcionais e só fazendo coro ao que você disse. Efetivamente, a gente no judiciário hoje, acho que a pauta tem que ser celeridade, né, presteza na prestação jurisdicional, dentro de uma razoabilidade. A gente vai ter que diminuir o número de processos para que isso consiga ser feito a contento, e a aplicação de medidas como litigância de má-fé. E é sempre bom colocar isso aqui, eu acho que foi importante esse gancho. No nosso país, a gente não tem figuras como no direito americano do contempt of court. Né? Quer dizer, a pessoa pode fazer o que quiser, desobedece o juiz, né? E não cumpre a ordem.
não é nada, é crime de menor potencial ofensivo, não acontece nada. A gente precisa resgatar a dignidade da jurisdição, que é uma garantia do cidadão. Porque na hora que os devedores, aí nos casos que a gente está discutindo no alimento, use e abusa da justiça do jeito que quer, foge, né, não é citado, a gente sabendo que a pessoa está usando desse tipo de expediente, faz isso e não acontece nada. Então acho que precisa resgatar isso, e aí os próprios advogados, as próprias partes falam, pois é, meu juiz não faz nada. Pois é, vocês estão tirando o poder. Doutor Vladimir, o senhor pediu uma outra... Só para concluir diante desse quadro todo, eu acho que a gente já tem um exemplo na prisão civil por dívida em relação ao alimento. É uma legislação, é uma norma que está inclusive com previsão constitucional, e que ela não deve ser interpretada restritivamente. Ou seja, aquele devedor de alimentos que não tem condições de pagar, ele não pode, o juiz não pode decretar a prisão civil dele por dívida. Não, o juiz não pode fazer isso. Ele está na lei, certo? Está tipificada a situação, o juiz não pode se eximir de aplicar aquilo que está na lei. Sabe? Então é nesse sentido que eu falo, como o doutor Gamal colocou também, essa questão de ter cautela em relação a quem tem bens e quem não tem bens. Olha, em matéria de execução é um negócio muito complicado você chegar assim, de uma forma dogmática, e falar, tal devedor não tem bens mesmo, eu juro de pé junto. É praticamente impossível. Doutor Gamal, aproveitando a presença do senhor aqui, eu diria que o mundo todo ainda está estarrecido com o que aconteceu em Minas Gerais, mas o Ministério Público Federal, também o Ministério Público Estadual, os dois firmaram um termo de compromisso com a mineradora Samarco para o pagamento de caução socioambiental de 1 bilhão pelo rompimento das barragens cuja lama segue avançando, já está chegando no Espírito Santo. Se avançar um pouco mais, o Estado vai fazer jus ao nome de Espírito, daqui a pouco, do jeito que está acontecendo. E houve multa de 250 milhões, coisas desse tipo. Eu espero que esse recurso chegue rápido às famílias que foram prejudicadas, né? Isso é o mais importante de tudo agora, né? Que é a questão ambiental. A multa claro, de 250 milhões que o governo federal aplicou na Samarco vai para o buraco negro do governo. As famílias não... Multa não é para... Essa é a questão principal agora. As famílias de cidades inteiras foram engolidas pela lama, aí, por conta da mineradora, né? E eu não sei se... Eu realmente não conheço, eu não sei os valores. Quanto custa uma cidade daquela? Ela foi engolida inteira. Será que 1 bilhão dá para tantas cidades? Né? Não sei, eu não sei. Essa conta de onde foi tirada? Na verdade, isso é só para o impacto ambiental, não é ressarcimento para famílias. A questão de você tirar aquelas famílias e dar as mesmas condições para elas que tinham na sua cidade, antiga cidade, eu acho que é a mais urgente de todas. Né? O seu termo antiga cidade é dramático. Porque elas foram engolidas pela lama, se vê de cima, ela foi engolida Sim. inteira pela lama, a cidade. Então, eu acho que isso é urgentíssimo. Né? A dignidade do cidadão em primeiro lugar. Eu pedi a tua análise imediatamente, porque quando se falam em valores elevados assim, 1 bilhão pelo rompimento de barragens, aí Ministério Público Federal e Estadual firma termo de compromisso. Esse termo de compromisso, num valor, peço a tua participação, exatamente, um valor elevado desse, serve para quê? Né? Isso que eu gostaria de entender. Doutor Alexandre. Aqui me chama a atenção dois pontos que são importantes a gente falar. A medida do Ministério Público poder, desde logo, estabelecer um termo de compromisso com alguém que causou esse dano e já disponibilizar esse dinheiro para as famílias, é bom, né? A segunda, se efetivamente, no caso concreto, ficar demonstrado que o valor do dano superou esse valor da caução prestada, aí é uma questão de reparação do dano que me parece que não pode estar esgotada nesse valor aqui que foi, né, arbitrado ali de uma forma rápida. A gente não sabe toda a extensão do prejuízo. Mas o que a doutora Thaís ressaltou, e está aqui no texto, caução socioambiental. Então, o que o doutor Gamal se referiu à indenização das vítimas, das famílias que foram, né, prejudicadas com isso,
é outro estágio. Aqui é socioambiental. Não sei, viu? Aí precisaria ver os termos Sim. exatos. Talvez até a notícia aqui não esteja precisa, né? Mas a palavra sócio já me parece, né? Se foi isso mesmo, contemplaria. E eu só vou acrescentar mais um último dado. É importante tomar cuidado para essa empresa não quebrar também, porque aí não tem dinheiro nenhum. Então, você tem que ter um equilíbrio. Aí você tem que tentar ter um equilíbrio, né? Eventualmente até, né, a médio e longo prazo, continuar pagando. Então, isso é importante. E ainda vou falar mais uma última coisa. A importância do cumprimento das regras ambientais, né? Que às vezes também esses processos acabam tendo alguma demora. Lógico, a gente tem que trabalhar para que demorem menos. Mas se também é feito de qualquer jeito, pode ter esses resultados gravíssimos, como o que aconteceu aqui no caso. Inclusive, é bom lembrar que o alarde feito até internacionalmente só foi superado pela crise na França, né? Pelo terrorismo na França. Né? Foi gravíssimo o que aconteceu. Né? O Rio Bonito agora parece que a lama está quase alcançando o Oceano Atlântico, né? E pode até atingir Abrolhos, né? O atol de Abrolhos, que é um santuário ecológico. Né? Terrível realmente o que aconteceu. Doutor, pois não, doutor Vladimir. De um lado, efetivamente, acho que todos concordamos com uma coisa, né? Que é um primeiro grande passo dado pelo Ministério Público Federal e os estaduais envolvidos no caso, com esse termo de compromisso. Mas pegando ainda o gancho que o doutor Alexandre colocou há tempos atrás, a gente fica com uma questão aqui de transparência. O que está envolvido nisso? Se a gente for consultar qualquer dicionarista, qualquer ambientalista, o que se entende por causa socioambiental, eu tenho certeza que 3 deles não vão convergir na mesma ideia. Então a coisa precisa ser mais especificada. A gente já tem histórico passado, lá no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, que aconteceu há tempos atrás, que foi injetado dinheiro, e o dinheiro, na realidade, acaba não chegando, as obras acabam não acontecendo, as famílias continuam passando penúria, e vai por aí afora, né? Então, o primeiro passo foi dado. Mas a nação precisa saber exatamente essa transparência, para saber o que isso daí envolve. Porque é uma colocação, uma conceituação assim, muito genérica, que serve para muita coisa. Serve para falar, bom, isso aqui não estava incluído, aquilo lá não está incluído, aquilo lá não está incluído. Eu tenho certeza que, dentro desse raciocínio que a gente está desenvolvendo, que o devedor não vai ficar falando que está tudo incluído. É claro que não. E essas penalizações que são impostas aí, eu também não tenho certeza se esse dinheiro reverte para essa situação, essas multas, mas eu precisaria conferir a legislação. Mas eu acho que deve reverter, porque o objetivo é esse, na realidade. Então, precisa ter exatamente mais transparência, que o povo, não só a sociedade em geral, mas especialmente aquelas pessoas que foram atingidos por essa desgraça aí, ou seja, não é uma desgraça, são várias desgraças. Esse pessoal das mineradoras, a gente tem que ter consciência disso. Tá? Não vamos falar também que vai acabar o dinheiro dele, não vamos. Eles exploraram muito aquele ramo todo, poxa. Eles exploraram muito. A Vale quanto já não faturou, já foi o maior faturamento do Brasil, o maior faturamento internacional na questão de minério. Diminuiu agora o seu lucro em virtude da questão chinesa, só mais nada. Tá? Porque no restante é uma empresa que ela tem que arcar com isso aí sim. Mesmo porque quando o empreendedor, o empresário se lança esse tipo de atividade, ele sabe os riscos que ele tem. Tanto é que a Vale não quis assumir diretamente. Constituíram terceiras empresas para assumir isso. Ou seja, a parte boa fica com a Vale, e a parte suja com os outros. Doutor Vladimir, nós estamos chegando no final do horário do nosso Gente que Fala. Eu agradeço a tua gentileza em ter participado conosco, ter superado aqui as dificuldades que nos foram impostas de última hora. Senhor Roberto, pode contar comigo, que é sempre um prazer e uma satisfação prestar algum esclarecimento para o público, que o objetivo nosso é exatamente esse daí, fazer com que o público tenha um pouco mais de conhecimento, pouco que a gente possa transmitir em relação aos assuntos do dia a dia. Doutora Thaís Jurema Silva, agradeço da mesma forma a tua gentileza. Eu que agradeço, e só colocando
quesinho aí nesse último comentário, que muito se fala da responsabilidade da mineradora, que é óbvio, sem dúvida nenhuma ela tem responsabilidade, mas também deixa de se falar do governo, agente fiscalizador que deixou de fiscalizar a obra, né? E esse impacto todo também tem esse reflexo no governo. Eu agradeço a participação e a oportunidade de estar entre vocês mais uma vez. Doutor Alexandre Cunha, sempre bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço a oportunidade, Zancompanha. Agora já está virando, né, quase que uma rotina. O que para nós é muito bom. Sim, não, e para mim também, né, esse contato com o público, a gente poder esclarecer, né, essas questões, e às vezes esclarecer ou confundir mais, dando a nossa opinião, é muito bom. Agradeço e estou sempre à disposição. Doutor Gamal, o senhor que é economista, me ajuda. Quando eu vejo esses números aqui, eu falo, ainda bem que o doutor Gamal está aqui. É claro que a gente procura também se inteirar, né? Embora seja, às vezes, um pouco mais complexo do que a gente pensa, né? Mas, de qualquer forma, é uma satisfação enorme estar aqui, né? Com várias visões de país e de mercado, né? que compõem a mesa, porque o importante é que quando todos pensam igual, ninguém está pensando, né? É uma frase do Goethe que eu gosto muito, né? É um contraditório importante para que as pessoas tenham uma conclusão e uma visão mais independente do Brasil e do mundo. Um registro antes do finalzinho desse nosso Gente que Fala, João Carvalho e Dona Cleide, no Tucuruvi. João Carvalho e a Dona Cleide acompanham sempre o nosso Gente que Fala, que tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Amanhã é feriado, mas nós estaremos aqui meio-dia. Gratos, até lá.